Boa noite, queridos irmãos. Eu me chamo Walter para aqueles que não. E estou usando esse Face porque alguém, desavisadamente, indicou que o meu Facebook, o Facebook que eu utilizava, meu mural, era um phishing. Era um Face que roubava informação dos outros. E, na realidade, foi uma injustiça tremenda que foi feita comigo. Porque eu jamais fiz mal. Quem fez isso, fez essa denúncia e me fez esse bloqueio de mais de 30 dias, eu já o perdoei. Seja lá quem for. Tenho meu perdão pleno, total e absoluto. E neste momento, antes de dar início à continuidade dos trabalhos do sábado, que é sobre o Evangelho, o nascimento de Jesus, os anjos e os pastores, e a visita dos pastores a Jesus, que nós estamos estudando os Evangelhos à luz da ciência espírita. Eu gostaria de fazer uma prece de início, uma prece em que eu peço a todos vocês a elevarem seu pensamento a Deus e façam-na comigo. Quantas vezes, Senhor, o ânimo se nos aflige ante os labirintos que se formam diante de nós, com os pensamentos obscuros dos que se inclinam para a ilusão e quantas vezes, tomados pela fome de seus ensinos, ansiamos por mais luz para desfazer as sombras que se atensam nos caminhos. É por isso, amado Jesus, que te pedimos a bênção da paz, aquela paz que o mundo não possui ainda, para dar e que receberemos por enquanto unicamente de ti. Orienta-nos os corações para o bem aos nossos semelhantes e não nos permita, senão, entender para auxiliar, a fim de que a vaidade e o desequilíbrio não nos domine os corações. E assim, com os perdões que foram dados pela espiritualidade, pelos meus mentores espirituais, eu inicio os trabalhos dessa noite. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Lucas. Não, sábado passado falamos sobre o Evangelho de Mateus. E também de Lucas, porque nós fazemos uma comparação entre os dois. Mas Lucas, no capítulo 2, versículo 8, 14, ele fala sobre os anjos e pastores. Ele diz assim: naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes os anjos: não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que será dada para todo o povo. E é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. E eis que para vós será dado este sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente, apareceu com o anjo uma multidão de milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Como eu sempre disse, apareceu um anjo, apareceu uma milícia, uma legião de anjos, que
naturalmente, com o arcanjo da Anunciação, que também apareceu para os pastores. Como nós dissemos antes, diz o evangelista nesse momento que os pastores estavam no campo onde viviam. Realmente, em torno da cidade de Belém, havia numerosas pastagens, onde era apto viverem os pastores em tendas. Nós já vimos isso várias vezes, muitas vezes. A cuidar dos rebanhos. Todavia, após as grandes chuvas de novembro, naquela época, no rigor do inverno, já nos fins de dezembro não era provável que lá permanecessem. Já deviam ter se recolhido os rebanhos aos currais desde novembro. Daí deduz que o nascimento de Jesus não deve ter ocorrido em dezembro, como depois se colocou que seria em dezembro. Posteriormente eu vou explicar que pelos levantamentos feitos nos diversos documentos que nós conseguimos colher, em algumas, inclusive, na Biblioteca de Londres, na França, provavelmente o nascimento de Jesus foi em março, mas isso, na época certa, nós vamos falar sobre isso para cada um de vocês. Sabemos, com efeito, que só muito mais tarde em Roma, para aproveitar a festa de Mitra, Natalis Invicti Solis, como eles chamavam, nascimento do sol invicto, traduzindo, ou seja, a entrada do sol no solstício de inverno, festejado em 25 de dezembro, é que a Igreja de Roma, por volta de 350 anos, Anno Domini de Cristo, vulgarizou esta data a toda a cristandade, contrariando muitas outras tradições locais que festejavam o Natal em datas diferentes. Conforme nós levantamos pelo calendário Filóculos, publicado por Theodor Mommsen. Nessa época, os bispos da Síria e da Armênia acusaram os romanos de admiradores do sol e acusaram os romanos de idólatras, porque eles mudaram a data do nascimento, por causa dos calendários que eles fizeram. Hoje nós utilizamos o calendário gregoriano. O anunciador é chamado de anjo, e o verbo empregado por Lucas é muito usado nos autores profanos para exprimir a aparição dos espíritos, o que eles chamam de divindades ou deuses, tal como no sânscrito, os chamados devas, da mesma raiz. Ora, se você, de repente, aparece na tua frente uma luz imensa e uma materialização extraordinária de luz, e começam a falar contigo, você vai pensar que aquilo é um Deus, naturalmente. É um deva. O anjo dá-lhes uma boa notícia. Ele materializa-se e fala. O que corresponde ao verbo grego boa notícia, frequentemente usada por Paulo e por Lucas, mas só aparece uma vez em Mateus. Olha que coisa interessante. A boa notícia, essa palavra, essa expressão, essa tradução, Mateus, no capítulo 11, versículo 5º, numa citação dos 70. E ainda apresenta o mesmo sentido. Quem apresenta o mesmo sentido? No segundo livro de Samuel, capítulo 1, 20. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 9. E em Isaías, capítulo 40, versículo 9. E 52, 7 e 61. Boa notícia. Também a palavra Salvador é a primeira vez que aparece no Novo Testamento, com Lucas. Mateus e Marcos não empregam a palavra Salvador, só Lucas. Lucas emprega aqui e nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos, no capítulo 5, versículo 31, e no capítulo 13, versículo 23. E João apresenta na sua epístola, no capítulo 4, no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 42. Evangelho de João. Entretanto, é muito mais frequente a palavra Salvador em Paulo.
No Velho Testamento, a palavra sempre se refere, meus irmãos, a Yahvé, que foi o mesmo Espírito que apresentou-se a Moisés na sarça. Aparece a seguir os pastores, em grupo. Aparece para eles uma milícia de anjos, uma legião de anjos, que cantam o célebre versículo sobre a qual se estabelecem todas essas discussões. Trata-se de um dístico em cuja primeira parte se celebra a glória de Deus nas maiores alturas, meus irmãos. E na segunda parte, a paz na terra aos homens de boa vontade. Nós vamos trabalhar sobre isso. A polêmica nasceu de uma variante dos códices, pois o sinaítico, o alexandrino, o vaticano, o beza, as versões latinas góticas trazem o genitivo, e ao passo que em algumas outras traduções, como o Régio, o Wolfgang Luther, o Tischendorf, o Sanlangalense e o de Oxford, muitas versões orientais trazem o nominativo em vez do genitivo. O que significa a segunda lição, e nós seguimos, eu sigo, na terra e boa vontade aos homens. Vejam bem, paz na terra e boa vontade aos homens. Meus irmãos, essa leitura quebraria um ritmo dístico, essa que eu fiz agora, além do que seria indispensável no grego uma partícula chamada nai, antes do terceiro membro, que já então é tríplico. Preferível então a lição tradicional. É isso que eu oriento. Mesmo porque Deus tem boa vontade com todas as suas criaturas, conosco. Pois não tem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas só lhes podem receber a paz aqueles que têm boa vontade e se voltam para Ele. É o exemplo de tantas vezes temos a água jorra indistintamente para todos, mas o copo que estiver emborcado jamais se encherá. Ao passo que, se virarmos de boca para cima, ele se encherá de água. Deus, a todos igualmente, deu a mesma coisa, mas só receberão as suas dádivas divinas aqueles que se colocarem em posição de recebê-la, como o copo virado para cima. A lei divina é a mesma para todos os planos e não tem exceções. Agora, esse ensinamento que eu coloquei para vocês agora, para nós, que eu sou o principal aprendiz, é de grande profundidade. Com vocês, vamos estudar. Verificado o encontro que se realiza no mais oculto do coração, embora este ainda esteja mergulhado no corpo animal da carne, na estribaria, o recém-nascido é colocado no intelecto, que alimenta as luzes, o corpo animal, na manjedoura. E daí expande suas luzes para todo o corpo. Nessa região há pastores que guardam o rebanho, isto é, ao sangue. O sangue é vida, está em Deuteronômio 3. Com efeito, é o sangue que guarda e alimenta todo o metabolismo e a vida no microcosmo. Como um bom pastor que custodia seu rebanho, as células do corpo físico. O sangue aparece por meio do sistema nervoso, que nós já estudamos na quarta-feira. O anúncio do extraordinário e divino fato. No primeiro momento, o sangue se retrai, aterrorizado, a criatura empalidece. Mas depois que recebe o aviso, se acalma, porque vem a saber que na casa do amado, na chamada cidade de Davi, o coração, que é o nosso coração, o nosso interior, nasce o Cristo, que é o Salvador. E que lá se encontra
sob a forma de uma criança envolta em faixas. Realmente, o encontro se dá na célula mônada, da qual nós fomos todos criados. Nas quartas-feiras, estudando a mediunidade, que está fixa no ventríloco esquerdo do coração, exatamente no nó de Kite Flake e Ris. Ora, o sangue poderá dar-se conta desse nascimento ao encontrar o menino espiritual, envolto em faixas, envolto em matéria, cercado de intelecto José e da intuição Maria, que descem ao coração profunda, mergulhando em si mesmo. Por isso que eu sempre falo tanto do conhecimento interior e de que liberte o Cristo interno que você tem. Só que a mente desce ao coração depois de encontrar o eu profundo, tão falado por Divaldo e Joana de Anjos, a centelha divina, que lá permanece em estado latente, mas que nascerá um dia. E só depende de cada um de nós que essa centelha desperte, que ela nasça. Ao entrar nesse local sagrado, depois de percorrer outros caminhos, pela hematose dos pulmões, o sangue se regozija com louvor a Deus, que ali jaz aniquilado em forma humana, que o corpo humano é uma prisão para o espírito. Como eu já disse em reuniões passadas. O infinito dentro de cada célula, o verbo feito carne. O verbo feito carne, que se manifesta aos homens, que visita seu povo, aqueles que experimentaram o encontro supremo, recebem ou percebem com ineludível clareza que sua circulação sanguínea se acelera e responde ao apelo de louvor a Deus. De modo geral, meus irmãos, é nessas circunstâncias que percebemos a diferença entre o corpo comum e o corpo de um asceta, totalmente espiritualizado, embora ainda sujeito a tantas vicissitudes e necessidades carnais. De qualquer forma, no entanto, meus irmãos, o próprio corpo do místico irradia, através da carne, a espiritualidade interna, e aparece a luz. E você, inclusive, até observa que tem pessoas que têm uma luminosidade. Ela esparge essa luminosidade quando ela aparece, quando ela chega e acalma os corações. É a luz interior que aparece no seu chakra e aparece no seu corpo astral, irradia na sua. Por isso, o fato tem também repercussão externa. Qualquer pessoa que tenha intuição desenvolvida, mesmo que não seja no grau máximo, percebe, sente que aquela criatura teve um encontro. A gente percebe quando a gente vive, convive, encontra uma pessoa que teve esse encontro, que vive em união com Deus. E a criatura que experimentou essa felicidade não precisa convocar discípulos, adeptos e sequazes. Todos a procuram espontaneamente, porque a intuição lhes avisa. Os anjos do Senhor lhes revelam, sobretudo durante as vigílias da noite. É no sono. O nosso corpo tal se projeta e se encontra com a felicidade, com a espiritualidade, com a calma. Se você tem esse Cristo interior liberto dentro de você. Isto é, nas horas penumbrosas da meditação, e enquanto eles guardam os rebanhos, ou seja, enquanto pacificamente fazeres, avisa-os intuitivamente. Os pastores inicialmente temem que possa tratar-se de um equívoco. Nos nossos sonhos é assim, a gente fica achando que não estou entendendo por que eu sonhei isso, sonhei aquilo outro, nas suas viagens astrais. Mas a insistência e a clareza do aviso os alerta de tal forma que eles resolvem abandonar, nem que seja por curtas horas, os negócios terrenos,
para ir também em busca do recém-nascido, do Cristo, do homem novo que surgiu na terra. Luz para todo mundo, salvação para todos, meus irmãos. Entoa-se então, veja bem, entoa-se então o hino místico da glória de Deus, que nasce nas criaturas, em cada um de nós, e dá paz às criaturas que foram visitadas pelo nascimento de Deus em nosso coração, em seu coração, meu irmão, que está na Bíblia. Convém aqui salientar que esse nascimento que eu venho falando tanto do seu interior, do seu Cristo interior, corresponde simplesmente a um despertamento. O Cristo interno, a mônada divina, existe em tudo e em todos. No mineral, no vegetal, no animal, no hominal, no homem, mas em estado latente, impulsionando a evolução, mas sem ser percebido pela própria criatura. Quando esta descobre o caminho de Deus dentro do seu coração, aí descobre a mônada divina. E ela se unifica no encontro sublime. Diz que nasceu o Cristo interno. Agora vocês entenderam. Dizem que nasceu o Cristo interno secretamente, oculto aos olhos da multidão, colocando no estábulo que é o corpo de carne e que depois deitado na manjedoura, que é o intelecto, alimentador por excelência do homem animal. Aí, meus amigos, quando se haviam retirado deles, dos pastores, para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém. E veja o que aconteceu, está no versículo 15 do capítulo 2 de Lucas. E vejamos o que aconteceu. O que o Senhor nos deu a conhecer? E foram a toda pressa e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura, diz Lucas. E vendo isso, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito desse arcanjo, e as legiões de anjos disseram a eles. Todos os que souberam admiraram-se das coisas que lhes referiam os pastores falando. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado pelo arcanjo Gabriel. Logo que a visão desaparece de seus olhos, uma verdadeira sessão espírita de materialização coletiva em pleno campo aberto. Os pastores, fortemente impressionados, confabulam entre si, resolvendo ir à procura do menino, a fim de confirmar a palavra dos anjos. Não encontram logo, procuram, mas acabaram encontrando o casal a cuidar do recém-nascido, segundo a descrição que lhes fora feita. Digno de nota é a palavra céu, que exprime o mesmo sentido de nossa palavra atual céu. Quando queremos exprimir a atmosfera, o ar, os anjos se retiram para o céu. Isto é, suas formas materializadas se dissolvem no ar, como as formas materializadas que nós conhecemos. Como algumas experiências, até que o Chico Xavier participou de materialização, o ectoplasma do médium se liberou, isso formou e depois se dissipa. Mas tem gente que até molda. Mas isso é outra história. Quando a gente estiver estudando na quarta-feira sobre mediunidade, nós vamos chegar a esse aspecto. A narração de que era com os pastores maravilhou a todos. Maria, impressionada com esses fatos, no sentido, se fixava na memória profunda, conservando-os em seu coração. Ainda uma vez verificada que a sede da mente superior e da memória superconsciente, da individualidade, reside no coração, porque são atributos do eu interno, do Cristo de Deus. Um dia a própria ciência profana o descobrirá, meus irmãos.
Depois do impacto do encontro, todos os glóbulos sanguíneos, os pastores apressam-se a ir a Belém, a casa do pão espiritual, isto é, ao coração, para visitar a mônada divina, o eu real, que ali reside no ventríloco esquerdo do nosso coração, e que se expande em manifestações de luz. E todo o sangue se apressa e em poucas horas passam por este ventríloco, homenageando o novo residente que se manifestou e que é conhecido no ventre, que é o ventríloco materno, e agora despertou para a atividade viva, que nasceu na luz da ação do homem novo. O Cristo externo de cada um de nós se despertou. No ardor da visita, após o encontro, o sangue que primeiro se retirava, aterrorizado, começou a agitar-se. As pulsações se aceleram e aparece a taquicardia típica, que, no entanto, não incomoda. É a mesma que se experimenta nos grandes momentos da união sexual, que é a imagem mais aproximada e semelhante da união divina. Pouca gente sabe disso. Logo após a passagem pelo coração, no estábulo, o sangue vai ao cérebro, à manjedoura, e lá encontra um homem novo. As novas ideias que lá fervilham. O sangue se maravilha da transformação da criatura, de sua conversão, e apressa-se a contar a novidade a todas as células do corpo. E estas se admiram do que lhe traz o sangue, das novidades que são anunciadas com as ondas de alegria e vibrações harmônicas de paz, confirmando a palavra do anjo, uma grande alegria que se fará para todo o povo, conforme o versículo 14 que nós citamos. Em linguagem científica moderna, diríamos que as vibrações das células sanguíneas, ao modificar suas próprias vibrações, em contato com o coração, que se transformou pelos novos pensamentos surgidos, vai elevar as vibrações de todas as demais células, fazendo que estas se modifiquem para melhor, sintonizando com o homem novo, expulsando as aflições e as mazelas do corpo físico. A intuição, porém, Maria, guarda ciosamente todas essas coisas no âmago de si mesma. A única e nunca, jamais se esquecerá das experiências vividas e frequentemente meditadas sobre ela. Tanto que o Sagrado Coração de Jesus aparece o coração com a luz, com uma chama. É tudo isso que nós explicamos e conversamos agora. E eu quero agradecer a todos pela atenção que vocês me dedicaram até esse momento. E era isso que eu tinha que falar sobre o Cristo que nós precisamos que renasça dentro de nosso coração, que a gente esparja luz, porque as pessoas que têm essa intuição, essa sensibilidade, elas simplesmente são reconhecidas pela luminosidade que têm. E aí eu vou voltar a Bezerra de Menezes e pedir encarecidamente nessa minha despedida de vocês, assim. Pensem e falam comigo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos nós mesmos, com as nossas esperanças e necessidades, tarefas regeneradoras e provas educativas, sendo tutelados do teu amor. Sem a pretensão de substituir-te no comando de nossas vidas. Senhor, despede-nos em paz e abençoa-nos, a mim e a todos vocês. E que a tua bondade, Senhor, nos faça simples de coração, como eu hoje me apresento a vocês, apesar dos percalços que eu tive e as perseguições que eu sofri, a fim de conseguirmos, Senhor, acompanhar-te e obedecer-te, hoje e sempre.
Que assim seja. Amém. Uma boa noite. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que Jesus abençoe a todos e que diminua-se a maldade que existe, a violência, que se diminua, que o coração de cada homem abrace o outro e seja o Cristo vivo para aqueles que necessitam e que abram, Senhor, os corações de todos os nossos irmãos e que os abençoe. Agora é para todo sempre. Amém. Obrigado, amigos. Boa noite. Que Deus os abençoe.